Vamos pedir licença para mutar vocês, para o foco da voz ficar só na nossa câmera aqui. Muito bem, então boa noite a todos, oficialmente, né? Agradecemos a presença de... Aqui, agora achei aqui. Agradecemos a presença de todo mundo aqui com a gente, mesmo virtualmente, né? E sabemos aquelas pessoas que não estão conseguindo ver nesse horário, mas que vão estar no nosso estudo também depois com a gente agradece também. Hoje estamos na conexão do trabalho da Casa da Segunda-feira, que era o trabalho da música, da radiestesia, da cirurgia espiritual, dos passes, da cromoterapia, né? Vamos estar em conexão com todas essas equipes. Lembrando que quem quer continuar o tratamento da cirurgia espiritual, que fazia o tratamento lá na casa, pode colocar a aguinha, né? Copo d'água ou a garrafinha de água, para o plano espiritual colocar a energia e estar tomando essa aguinha devagarzinho durante toda a semana, para estar fazendo todo o efeito de equilíbrio energético, de cura. Tá bom? Então, nós vamos iniciar com as músicas. Hoje aqui, né, temos a integrante oficial, a cantora oficial aqui do nosso grupo, a Samanta, que é noiva do João. Ela pôde estar conosco hoje presencialmente. Ela sempre está conosco, ela que dá o apoio para o João. Lá na casa dela, ela é a nossa co-host, ela que fica admitindo vocês, dando apoio tecnológico também por fora, para dar o apoio para o João tecnologicamente, mesmo longe. Hoje ela está presencialmente dando apoio aqui. A gente vai estar com ela aqui junto, tá bom? Para vocês conhecerem ela também. Muito bem. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. A gente não precisa nem explicar, né, por que a Samantha é a cantora oficial do grupo, né? Vocês entenderam, né? Teve vários elogios ali do Samantha. Muito bem, então nós agradecemos por mais este momento de integração com os nossos luminares. Correção técnica aqui. Então nós agradecemos por mais esse momento de integração com os nossos luminares. Mais uma vez, fazemos a adequação do nosso equipo perispiritual para que os espíritos de luz possam operar as transformações que se fizerem necessárias no nosso equipo, de tal sorte que consigamos expandir o nosso espaço vital e, através dessa expansão energética, a expansão da nossa própria consciência.
tão longe quanto conseguimos expandir a nossa consciência, abarcando um mais expandido espaço, tanto mais seremos o próprio espaço que abarcamos. Permitamos que, vencendo os próprios limites do espaço físico e da temporalidade em que, mergulhados na experiência terrena, nos vemos ilusoriamente limitados. Sintamos que nessa expansão de nossa consciência vivenciamos a nossa mais profunda transcendência, caracteristicamente ilimitada e infinita. Nessa experiência, percebemos-nos não como seres individualistas, mas como seres plenamente individualizados. Não como um ego espaço-temporal, mas como um ser potencialmente divino. Vamos agradecer por este momento em que temos a oportunidade de experimentarmos a nossa própria realidade transcendente, fazendo nossa, de forma singela, a experiência do Cristo quando asseverou: eu e o Pai somos um só. Como mestre, vençamos as ilusões da separatividade. Resgatemos o sentido original da nossa essência ontológica, da nossa unidade. Que nos permite, nesse instante, reconhecermos as mais profundas demandas sociais, ao mesmo tempo em que testemunhamos a força onipresente, onisciente, onibenevolente do nosso Criador em toda a sua obra criada. Agradecemos aos pretinhos velhos, caboclos, índios, exus de luz, ciganas, ciganos, serês. Agradecemos aos archotes da procura, oráculos do templo, estrelas silenciosas, harpas siderais, amadores. Agradecemos nosso querido mestre Ramatiz, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, é o nosso querido Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de alinharmos a nossa busca devocional pelo divino, a busca racional pelo divino, o Gnani, a busca da sabedoria através da reflexão espiritual. Em nome de Jesus, que sintetiza exatamente a máxima perfeição essas duas forças
que nos caracterizam: a devoção e a reflexão. Declaramos mais uma vez abertos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso palestrante de hoje é o Joãozinho. Som, voltou, beleza. O palestrante de hoje é o nosso Joãozinho, né? Que vem aprofundar um pouco mais o estudo que a gente está fazendo do Ramatiz, dos livros do Ramatiz, do Hercílio Mais. Né? Para quem não sabe, o Joãozinho é formado em filosofia, teve um bom orientador aqui em casa, né, que exigia dele, além das coisas da faculdade, estudar em outros livros aqui. E hoje ele vai nessa linha da filosofia, então, destrinchar um pouco mais para a gente o Ramatiz. Muito obrigada. Então, boa noite. Acho que todo mundo está me ouvindo legal. Vou puxar um pouquinho mais só. Beleza. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado novamente por estar aqui, por estar presente nesse trabalho toda segunda-feira, né? É sempre muito feliz para a gente poder ter essa oportunidade de fazer um pouquinho de Bhakti associado ao Gnana, né? O que é uma coisa, assim, fantástica, né? A gente poder estar em contato, estar em união com todo mundo e estar se desenvolvendo junto com todo mundo é a essência do Espiritismo, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do ser, que na verdade seria a evolução do espírito, mas dentro da terminologia ramatidiana específica desse livro, que é o Evangelho da Luz do Cosmo, inclusive já associado, né, ao estudo que vão fazer os trabalhadores nas terças-feiras. A gente vai tomar essa ideia como ser mais do que como espírito, porque o espírito ele é tomado com uma consciência centralizada, individualizada já. Então vamos falar primeiro, em 3 partes a gente vai dividir essa conversa, né, esse bate-papo, daí vocês podem fazer perguntas depois, mas a gente vai começar falando um pouquinho de monismo, vai falar sobre o desenvolvimento até o homem, e daí do homem, e vamos ficar no homem, né? Vamos passar pelo homem e abordar um pouco mais essa relação do desenvolvimento da nosso estado atual a partir do Ney Lobo, que é um filósofo espírita da educação especificamente. Eu achei que seria legal fazer esse contraponto justamente porque ele traz algumas consequências práticas, né, para a nossa caminhada diária, né, nessa encarnação e nas próximas. Então é legal a gente ter esse contato e fazer essa conexão justamente porque o espiritismo ramatiziano não é um espiritismo segregador, ele unifica as coisas, né? Então a gente pode voltar para o Pentateuco, pode voltar para as outras filosofias espíritas, inclusive as filosofias que ele mesmo cita, né? Leon Denis, tudo super complexo e interessante, e utilizar também. Então, basicamente, vamos começar pelo monismo. É interessante a gente pensar que o monismo ele tem várias formas. A gente pode entender que o monismo é uma coisa, o monismo é outra coisa. Se a gente começar a analisar a história do monismo, de 1840 a 1940 foi um século de desenvolvimento de várias linhas de monismo até chegar no que a gente vê no Steiner, né? Começou com Eckhart, né? O monismo naturalista. E... O que eu falei? Steiner. Sim, é o Rudolf Steiner, né? Então, até chegar no Steiner, que é um monismo bem diferente do naturalista, a gente levou um tempo e de lá para cá a gente não tem tanta... A gente não vê tanto essa discussão mais na academia, como naquela época, né? Agora é uma questão um pouco mais implícita, às vezes a gente vê num arcabouço, numa cosmovisão, essa abordagem monista, às vezes ela é tratada mais em autores que não são tão especificamente da academia, né, do cientificismo, mas da filosofia, ou então de algumas linhas como o Wilber, né, que são integrais e tudo mais. Bom, monismo, na concepção naturalista, é basicamente uma coisa, que a gente pode entender que todas as cosmovisões de monismo são. O monismo entende a realidade como uma coisa só, né? Se a gente parte do ponto de vista do naturalismo, toda a realidade é o que a gente consegue sentir, quando a gente consegue ver todas as coisas que são cognoscíveis e captáveis através das nossas percepções sensoriais. Quer dizer, na prática, né? Se a gente entende que o mundo todo é uma coisa só, e a gente entende, por exemplo, que existe a nossa mente, que existe nossos pensamentos e tudo mais, todas essas
coisas, elas são geradas a partir do cérebro. Essa é a psiconaturalista. Ela é epifenomenológica. Significa, na prática, que todos os fenômenos são gerados pela matéria. E essa não é a concepção do Ramatiz, essa não é a concepção do Steiner, né? Eles vão fazer uma linha bem diferente de monismo. Então, para ficar claro, acho que é legal a gente entender o que é dualismo. Porque é muito fácil para a gente confundir o espiritismo como um espiritismo dualista, né? Entender que o espiritismo é dualista. É fácil fazer conexão com Platão e pensar, bom, uma coisa é o mundo das ideias, o plano espiritual, e uma coisa é o mundo material, né? Que é o mundo sensível, o mundo inteligível. Né? Uma coisa é o que a gente consegue perceber aqui, encarnado, vivo, e outra coisa é o que a gente consegue perceber depois que a gente morre. Né? Isso são dois mundos separados, são duas realidades diferentes. E não é isso que o Espiritismo entende, não é isso que o Pentateuco fala. O Pentateuco ele deixa bem claro em algumas perguntas justamente essa questão de relatividade. A matéria ela é relativa ao seu estágio de desenvolvimento. Então, o Ney Lobo vai falar justamente que, dependendo do estágio que você tiver, você vai experienciar um tipo de densidade como uma matéria e outra como imaterialidade. No nosso estágio atual, o que a gente entende como materialidade é o corpo físico, é o mundo material que a gente reconhece, que a gente vive, que a gente interage todo dia, mas não o espírito. O espírito para a gente seria uma imaterialidade. De acordo com o Ney Lobo, conforme a gente for se desenvolvendo, justamente essa materialidade ela vai ficando cada vez mais presente até que ela passa a ser a nossa realidade, essa imaterialidade, aliás, né, o espírito. Ela passa a ser a nossa realidade e isso, como nova referência, ela é o que a gente entende como matéria. Então, quer dizer, materialidade é uma questão relativa. A gente pode entender matéria como um espectro. Quer dizer, você tem um lado do espectro que é mais denso e um lado que vai ficando cada vez mais depurado, cada vez mais leve, cada vez mais tênue. E é isso que a gente entende aí como progressão, né? Evolução. Então, se a gente parte do ponto de vista que a nossa cosmovisão, que toda a lógica implícita do espiritismo é monista, as coisas mudam de perspectiva bastante. E essa é a primeira coisa que a gente tem que avaliar numa lógica de evolução. Né? E agora eu cito aqui o Ramatiz, ele vai falar sobre o monismo, depois ele vai falar sobre o monismo no espiritismo. Né? Ele fala aqui então: em consequência, Deus, a inteligência cósmica, incriada e indestrutível, é uno, é o universo monista. O universo é monista, uma concepção dinâmica de que todas as energias se reduzem e se convergem para um só comando e fenômeno em movimento. Quando ele fala sobre o espiritismo, ele fala que, evidentemente, a inteligência suprema, mencionada pelos espíritos Allan Kardec, é sinônimo de suprema lei, que incide na existência de um só Deus. É a ideia central de um princípio único, eterno e infinito, que anima, disciplina, movimenta e procria o universo. Então, quer dizer, pro Ramatiz, a concepção de monismo, ela entende que a existência toda é resultado de uma única fonte. O que significa na prática isso? Bom, justamente isso, que Deus não está lá e a gente está aqui. A gente é parte de Deus dentro desse espectro de gradação, de depuração. Tudo vem de Deus. A gente não é criado fora de Deus. Né? Outra coisa é que Deus não é antropomórfico. Deus não é um senhorzinho de barba que a gente vê e a gente conversa. Deus é justamente um princípio único. É essa coisa que é fundamento orgânico ao mesmo tempo que é função dinâmica do cosmos. Então, e essa é justamente a descrição que o Ramatiz dá da concepção de Deus numa perspectiva monista. Então, na prática, ele afirma explicitamente que o espiritismo kardecista, ou kardeciano, ou o Pentateuco, o texto originário, né, ele é monista. As lógicas que eles apresentam são implicitamente monistas. Então, de fato, a gente precisa tomar isso como um ponto de partida para começar a falar de como é que começa a evolução. Porque a gente não vai falar que a gente é criado. A primeira pergunta que aparece é: a gente é criado do nada, a gente é criado de alguma coisa, a gente é parte de Deus, a gente é fora de Deus? Daí que começa a evolução. E o Ramatiz vai responder justamente que a gente é criado a partir do descenso vibratório, ou da descida vibratória. Que é para dizer que a gente não é produzido através de alguma coisa exterior a Deus. A gente é o próprio Deus em potência que foi se diminuindo até chegar naquele primeiro nível de materialidade que vai começar a se desenvolver de volta para Deus. Interessante que ele usa uma analogia aí com uma hidrelétrica. Ele fala que, bom, a corrente hidrelétrica é extremamente grande e se você ligar qualquer coisa direto nela, você vai queimar tudo.
que é muito grande, é uma corrente gigante, né? Eu não sei nada de física, então eu não sei explicar certinho as coisas. Mas, na prática, ele vai falando, bom, conforme você vai reduzindo as tensões e passando pelos transformadores até chegar em casa, até chegar no seu celular, lá na casa, na tomada de casa, e passar pelo carregadorzinho e chegar nos 5 volts no celular, essa energia ela vai sendo diminuída, até que ela chega num ponto que é palatável para o celular ser carregado por ela, né? Então ele fala que Deus, nessa perspectiva, é a mesma ideia, o descenso vibratório, né? Ele fala que é uma analogia imprecisa, mas que é ilustrativa da estrutura da realidade, né? Então, na prática, a gente pode entender que o descenso vibratório é isso, essa descida, que inclusive é feita através de estágios que são divididos, entre aspas, né? A partir das próprias manifestações divinas que somos nós. Então ele vai falar aqui, agora eu cito um texto dele, que é justamente isso. As galáxias, constelações, os sistemas planetários e os diversos reinos da natureza que constituem os orbes físicos são manifestações ou materializações desse psiquismo cósmico na sua descida vibratória criativa. Conforme consagrado pela tradição religiosa, filosófica e espiritual, toda obra divina só é concretizada graças à hierarquia de construtores que se inicia no engenheiro arcangélico e decresce até se findar no próprio homem limitado no mundo físico. Deus, a mente criadora, faz cumprir a sua vontade através de seus prepostos, mantendo o cosmo em incessante atividade criadora. O arcanjo projeta, cria, coordena e retifica toda a atividade criadora e progressiva de toda a constelação, enquanto os anjos ou devas menores sustentam cada orbe dentro do esquema arcangélico. Em consequência, a ação angélica pode ser mais íntima e sutil ou mais periférica e indireta, tanto quanto for a natureza e o aprimoramento de cada reino ou espécie onde ele atua. Em verdade, os devas operam na criação como prepostos de Deus. Lembram algo dos engenheiros, mestres, chefes e operários, que materializam na forma de edifícios, pontes, jardins ou metrópoles as ideias e os projetos que constam das plantas solicitadas pelos donos ou responsáveis. Então é muito bonita essa analogia, né? Ele vai explicar a estrutura toda hierárquica a partir dessa conexão com Deus e a partir dessa manifestação divina em nós, o que é muito interessante. Então esse é o ponto de partida da nossa evolução. É através do descenso vibratório, é através da criação de arcanjo e anjo e a constituição básica ali dos primeiros reinos de desenvolvimento da matéria. Então a gente vai passar por esses primeiros estágios até chegar finalmente no homem. Quais são esses estágios e como isso acontece? Né? O primeiro estágio seria justamente a estrutura atômica e tal, até ela chegar a se desenvolver no reino mineral, para ir para o reino vegetal, para ir para o reino animal e finalmente chegar no reino do homem. Né? Ele ainda fala que passa pelo elemental para chegar no homem. Então, na prática, né, o que seria essa lógica e essa dinâmica de desenvolvimento enquanto a gente está passando por esses reinos? Ele apresenta dois conceitos interessantes: o psiquismo diretor e a alma-grupo. O que seria o psiquismo diretor e a alma-grupo? Os dois seriam centros de consciência. A diferença básica entre um e outro é que o psiquismo diretor ele é mais global, enquanto a alma-grupo ela é mais reduzida, ela é mais individualizada. O psiquismo diretor, ele classifica, né? Ele conceitua como, e agora eu cito aqui, para ficar mais preciso, né? É um campo psíquico total que abrange, interpenetra, incentiva, interrelaciona e aperfeiçoa os reinos do mais geral, que a alma-grupo, que é particularizada da espécie. Então, a alma-grupo é um centro psíquico ou centro de consciência instintiva que rege as características, os temperamentos, as ações e as reações das espécies do reino mineral, vegetal e animal. Quer dizer, tem uma diferença básica aí, que o psiquismo diretor ele é mais globalizado mesmo. Ele atua sobre todo o reino, enquanto a alma-grupo atua sobre a espécie. E daí a questão básica é que, na prática, nessa lógica, né, os reinos eles não têm individualidade. Eles não têm uma ação individualizada consciente. Como é que a gente pode explicar isso? A gente vê um cachorro andando, pô, mas João, eu vejo meu cachorro, ele abre a porta, ele pega a comida, ele desce, depois ele tranca a porta, depois ele fala e senta. Como é que você explica isso pra mim? Como é que isso é uma coisa da espécie? Como é que isso não é uma coisa do indivíduo? É básico, né? Ele vai falar justamente que essa reencarnação, toda a estrutura reencarnacionista, ela vai acabar gerando um desenvolvimento desse espírito individualizado que ainda é regido pelo alma-grupo. Quer dizer, na prática,
O que faz ele ser um indivíduo ou não é a consciência que ele tem da individualidade dele. Ele, em potência, ele consegue ser um indivíduo. O que determina essa individualidade é a autoconsciência que ele tem sobre a individualidade dele. Então você vai ver que, claro, alguns bichos são mais individuais que outros, eles já têm mais um desenvolvimento próprio, eles já têm algumas atitudes que são claramente mais deliberadas, né, a gente pode chamar. Mas, na prática, o que ele vai determinar é a maturidade, é o desenvolvimento, são as experiências, a bagagem que o espírito tem na prática, né? Ele vai, inclusive, classificar espírito como um centro individualizado consciente. Quer dizer, é a autoconsciência que determina o status de espírito individual, né? Bom, ele ainda fala que conforme o espírito ele é exposto a gente, ele acaba sendo acelerado no processo. Ele fala, por exemplo, uma ninhada de lobos, por exemplo, que nasce no ambiente civilizado do homem, desvincula-se pouco a pouco do comando rígido e psíquico de sua alma-grupo, pelos novos estímulos, iniciativas e disciplinas próprias da vivência humana. Então, quer dizer, quando aquele animal ele começa a ser exposto para a nossa dinâmica de vida, as nossas decisões, né, os nossos mecanismos mentais, ele acaba sendo cada vez mais acelerado no processo de individualização. Ele fica exposto a situações que ele não ficaria exposto na natureza, né? Então, basicamente, esse é o processo mais ou menos resumido aí de todos os três reinos, porque o que vai determinar o desenvolvimento dos espíritos é justamente essa relação, essa dinâmica entre o psiquismo diretor e a alma-grupo e a eventual autoconsciência do espírito. Ele dá alguns exemplos bem bonitos, né, de como um reino acaba indo para outro e carregando a bagagem, uma borboleta que parece muito uma flor, né? Como desde lá do reino animal, a raposa já demonstra, tem algumas expressões que parecem muito claramente deliberadas, né? Quando ela tem pulga, ela morde uma folhinha, e daí ela desce no rio e a pulga foge para a folhinha, e daí para não ficar afogada, né? Para ter ar, e daí ela solta a folhinha, depois ela sai do rio e está sem pulga. Então, quer dizer, tem alguma expressão de individualidade e inteligência já, nos animais, que acaba se desenvolvendo conforme a gente vai progredindo. E quando a gente chega no estágio humano, a gente já tem uma bagagem, a gente já tem uma pleia de experiências em outros estágios que a gente vai carregar com a gente e vai iniciar esse processo agora de maturação ética, né, com essa individualidade que a gente passa a ter consciência de que a gente tem e esse caráter moral, né? No Pentateuco está expresso lá que o espírito é onde abarca toda a nossa capacidade de raciocínio e nossa capacidade de senso moral. Então, a partir do momento que a gente ganha essa consciência individualizada, a gente ganha também essa capacidade de se desenvolver moralmente. Estou adicionando o pessoal aqui. Então, beleza. Então, agora a gente chega num ponto bem interessante, que é o do Ney Lobo. Então, o Ney Lobo ele fala justamente da filosofia espírita da educação, né? Ele tem 5 volumes da filosofia do espírito da educação nessa série, que vai abordar a questão da educação, da perspectiva espírita, mas contrapondo ela com todas as escolas de educação da filosofia. O que é interessantíssimo, porque ele acaba construindo, a partir de uma metodologia meio dialética, essa concepção de como é que o Pentateuco encara cada uma das questões e cada uma das respostas apresentadas por toda a cultura, basicamente, porque ele apresenta todas as linhas, né, de cada uma das possíveis respostas para as possíveis perguntas que a gente pode fazer para a educação. Então, o primeiro problema que ele apresenta, que é a estrutura do educando, ele é extremamente fértil para a gente nesse debate, porque ele vai explicar tanto a estrutura do homem, quanto algumas questões práticas de consequência que a gente tem que tomar na educação. Então, a primeira coisa que ele fala é que o homem é um ser triádico, né? Ele tem 3 corpos. Daí ele vai falar que os 3 corpos são o corpo, que ele chama de homossomáticos, o perispírito e o espírito, que ele vai englobar esses dois em homo reencarnante. Quer dizer, o homossomático ele nasce, desenvolve e morre, e o homo reencarnante ele vai voltar e continuar carregando aquela bagagem nas outras encarnações. É interessante porque isso já dá uma consequência pedagógica muito explícita, que o próprio Pentateuco fala e que o próprio Ney Lobo reitera, que o corpo não é uma coisa basicamente secundária, que a gente carrega o espírito e está tudo certo, depois ele morre e fica para trás. O corpo ele é um ator importante do processo de autodesenvolvimento. Quer dizer, se a gente não valoriza o corpo, se a gente não desenvolve o corpo, a gente está em retroalimentação
prejudicando o nosso perispírito, está prejudicando o nosso próprio desenvolvimento e prejudicando o nosso desenvolvimento espiritual, né? O Ney Lobo vai apresentar, inclusive, que para a educação ser integral, para a educação ser realmente espírita, ela precisa ter educação física, ela precisa ter esporte, ela precisa se desenvolver numa lógica bem próxima da yoga, né? Ele vai dizer que a valorização do corpo é essencial e o cuidado com o corpo, e o cuidado com a nossa própria atualização da nossa potência, né? Enquanto o corpo tem, isso é essencial para o nosso desenvolvimento. E é uma coisa bem básica, já apresentada no primeiro ponto. O corpo é parte da estrutura do ser, né? Quando a gente encarna, tem uma relação que o próprio Ramatiz explicita, né? Conforme o nosso desenvolvimento acontece perispiritual, nosso desenvolvimento material acompanha. Ele cita um macaco que ainda não consegue fazer muito bem algumas operações concretas, mas ele já consegue fazer algumas outras coisas. E o cérebro ele acompanha aquela estrutura, né? Agora eu não lembro qual parte do cérebro, mas o importante é que ele está no mesmo estágio de desenvolvimento perispiritual. Ele fala, inclusive, que o psiquismo é que plasma a matéria, não a matéria que determina o psiquismo, né? Então, dependendo do nosso estágio evolutivo, o nosso corpo vai acompanhar esse estágio evolutivo. Então, ele está intrinsecamente relacionado ao nosso perispírito. Ele está relacionado ao nosso desenvolvimento, e o nosso desenvolvimento físico vai determinar também o nosso desenvolvimento moral. Não reduzir e limitar, mas vai caminhar junto, né? Então é importante que a gente valorize o corpo e desenvolva o corpo junto com o perispírito, junto com todas as coisas que a gente costuma associar como desenvolvimento espiritual, né? Como, por exemplo, né, uma moralidade, uma reflexão ética, né? Alguma questão de conhecimento que esteja associada à ontologia, ou o que é Deus, né? Essas questões mais que a gente costuma atribuir a uma área da espiritualidade, né? Os outros dois corpos, que são o homo reencarnante, o perispírito e o espírito. Ele vai classificar os dois de uma forma que a gente já falou, que é semimaterial e com imaterialidade, só que relativa. O perispírito é semimaterial para o Ney Lobo, e o espírito é imaterial dentro dessa lógica de relatividade, né? Então, os dois, qual que seria a função dos dois? A função do corpo básica é de conectar o perispírito à materialidade. Que nem o Clécio falou na palestra anterior, né? Né? A palestra anterior, que justamente o corpo ele vai fazer essa conexão, né, com todas as nossas capacidades perceptivas, sensibilidade tátil, sensibilidade auditiva, sonora, né, o visual, todas essas coisas elas vão entrar na nossa cognição e elas vão se conectar com toda a capacidade de pensamento, e isso vai formar a nossa experiência, a nossa bagagem, que vai ser vivenciada a partir da nossa mente, que daí já entra no perispírito. Porque o perispírito em si ele tem a função de ser psicossomática, né? Quer dizer, ela vai realizar todas as operações psicológicas, fisiológica, patológica, terapêutica. Então o perispírito ele realiza essa função de conectar o corpo com o espírito. E ele vai ser justamente o mediador da nossa experiência física com a experiência da imaterialidade, né? E o corpo ele vai realizar essa conexão entre a matéria, a nossa experiência, nossa encarnação física com o perispírito. E o espírito em si ele vai ter a função de fazer o pensamento, a criação e o senso moral, né? Isso a gente vai ver expresso no Pentateuco. O Ney Lobo ele sempre cita as questões e as respostas, né, para abordar essas perguntas, esses problemas que ele levanta, como, por exemplo, o que é o educando. A segunda consequência básica, que já muda completamente de perspectiva nosso entendimento de educação, é que, bom, de uma perspectiva espírita, o educando ele não é uma criança que está no período escolar. Ele não é uma pessoa que nasce, entra com 6 anos lá na escola e depois sai com 18 ou sai com 25, dependendo se a gente considera ou não a faculdade como período escolar. O educando para o espiritismo e para uma perspectiva filosófica espírita, ele é o cara que, além de ter o período escolar, além de ter o período de trabalho, além de ser o período adulto, e quando a gente já envelhece, e além de a gente morrer, todo esse período ele é uma microsérie. Ele é só um trechinho do nosso desenvolvimento e da nossa maturação. Então a educação ela ganha essa perspectiva macroestrutural, que ele chama de macrosérie. A educação ela não começa nessa vida, ela não acaba nessa vida. Isso tem várias implicações para a nossa abordagem
e para a nossa própria concepção de como que a gente precisa trabalhar para se desenvolver. Primeira, a gente não pode esperar da gente mesmo um desenvolvimento absurdo. Claro, eu tenho que tentar me desenvolver, eu tenho que tentar continuar progredindo, eu tenho que tentar melhorar em todas as áreas da minha vida. Mas a questão básica é que, por exemplo, pode ser que eu tenha alguma bagagem perispiritual, kármica, em determinada área da minha vida. Pode ser que no passado eu tenha sido muito bom com escrita. E daí eu fui lá e fiz uma besteirinha. Eu escrevi coisas que eu não deveria ter escrito, que não são tão produtivas. Porque na época eu não tinha um desenvolvimento moral muito bom. Acontece que a lei é tão complexa e tão dinâmica que pode ser que eu tenha criado mecanismos mentais para me bloquear a escrita. E daí, se eu for lá desenvolver aquilo, tem um processo fazendo uma contraforça. Eu não vou conseguir tão fácil aquilo, justamente porque a intenção dessa encarnação não é essa. A intenção do planejamento talvez seja outra. Talvez eu tenha que desenvolver a minha espiritualidade, a minha moralidade, talvez eu tenha que fazer um pouquinho de caridade. E daí, quando eu estiver pronto, eu vou lá e vou escrever de novo. E aqueles mecanismos eles vão ficar mais maleáveis. Então, quer dizer, como é que eu posso avaliar isso sem levar em consideração de que tem tantos fatores que eu não tenho como considerar, né? Por exemplo, eu não tenho como ter uma abordagem mecanicista de, bom, essas são as condições que eu preciso para me desenvolver. Se eu fizer tal e tal coisa, daqui a tanto tempo eu vou ficar um cara desse jeito, né? Se eu começar a estudar música do zero e com tal tempo e com tal tipo de estudo, quando eu tiver tantos anos eu vou ser o Mozart, eu vou ser o Beethoven. Não é assim que a coisa funciona, né? A questão básica que essa estrutura macroserial do Ney Lobo apresenta é que, bom, primeiro, você não pode esperar uma coisa assim porque isso é desumanizante. Se você espera um tipo de desenvolvimento sobre-humano, o que você está querendo, na verdade, é uma coisa que não é humana, é desumanizante. Quer dizer, eu tenho que respeitar o meu tempo, eu tenho que entender que o processo é longo e eu posso desenvolver, eu posso chegar num nível muito alto, mas esse nível é limitado pela minha bagagem. Pode ser que eu consiga fazer muita coisa, isso é fato. Se eu tiver uma boa pedagogia, se eu tiver uma boa exposição, se eu tiver uma boa iniciativa, pode ser que eu faça muita coisa. Isso já faz uma grande diferença se a gente levar em consideração que a educação ela pode levar você a lugares muito altos. Só que, para o Ney Lobo, né, a questão básica é que você tem que respeitar o tempo de cada um. Às vezes a pessoa veio para fazer outra coisa. Às vezes ela não vai virar um bom matemático, às vezes ela vai virar um bom pai de família, às vezes ele vai virar um bom músico, às vezes ele vai virar uma boa outra coisa, né? Cada um tem um tipo de planejamento, um tipo de missão, um tipo de habilidade que precisa ser trabalhada. E esse tipo de habilidade a gente não tem como avaliar. Esse que é o ponto, né? A gente tem que respeitar o processo, a gente tem que dar o máximo, a gente tem que ser bom e não ter a pretensão de ser quem a gente não é. E essa é a segunda consequência. Como a gente não consegue avaliar, a gente tem que ser sincero. Então a macrosérie ela é lenta. Como ela é lenta, a gente não pode esperar que a gente seja santo e realizar uma supressão. Por exemplo, eu tenho um problema emocional que eu preciso trabalhar. Só que eu vou lá, eu sou um espírita, eu leio um monte de livro espírita e eu acho que... Porque eu leio um monte de livro espírita, eu tenho aquela máxima, né? Aqueles que mais foi dado, mais será cobrado. Daí eu vou lá e falo, putz, eu li um monte de coisa, cara. Eu tenho que saber, eu tenho que praticar tudo isso. Tem que ser muito bom, velho. Eu tenho um monte de acesso, eles estão esperando que eu faça um monte de coisa. Né? Daí a primeira coisa que você faz é começar a suprimir as coisas. Você fala, nossa, eu não posso sentir isso. Eu não posso querer aquilo. Eu tenho que ser um cara perfeito, porque eu tive um monte de acesso. Ó, imagina, se eu fizer qualquer coisa errada, os caras vão ficar bravos comigo. Os mentores vão ficar olhando, falar, ih, olha lá, não deu certo, tá vendo? Deu informação, o cara não usou. Só que não dá pra gente esperar esse tipo de abordagem. Né? A questão básica é que a gente está num estágio evolutivo e a gente não pode esperar um salto quântico de uma hora para outra. Qualquer exposição que você tenha vai te ajudar. Isso é fato. Mas se você não respeitar o seu tempo, se você não for sincero, olha, eu tô nesse ponto, você não vai seguir em frente. Você não pode pedir para um táxi, falar, olha, tudo bom, eu tô ligando para você aqui, eu quero chegar em tal lugar. Quero chegar lá no centro de São Paulo. Ah, legal, onde você tá? Ah, não sei onde que eu tô. Hã? Não sei onde que eu tô. Vem buscar aqui, mas eu não sei onde que eu tô. Você não pode falar isso para um taxista. Você tem que falar, bom, eu tô aqui, eu quero chegar lá, me leva? Beleza, obrigado. Né? Você tem que saber onde você tá. Para se desenvolver na educação, você precisa ter consciência do seu estado atual, respeitar o seu estado atual e daí conseguir seguir em frente. Você não resolve um problema se você não sabe que ele existe. O primeiro ponto é não suprimir. Não suprimir emoção, não suprimir uma abordagem, não suprimir um problema que você tem. A educação da sensibilidade, que é uma outra consequência do Ney Lobo, que também é utilizada no Steiner, na pedagogia Waldorf, é tratada do mesmo jeito que esse, por hábito. Você desenvolve a sua moralidade, você desenvolve a sua sensibilidade, você desenvolve a sua própria
seu próprio estágio em todas as suas áreas da sua vida a partir do hábito. Você vai lá e você pratica. Você não fica bom, você não acorda cedo todo dia porque você decide acordar cedo todo dia. Você fala, não, amanhã eu vou acordar cedo. Você dorme e dorme passa do horário. Você fala, nossa, passei do horário. Daí você fica bravo, você fala, putz, agora eu vou ter que dormir de novo mais cedo e eu vou perder o horário de sono. Não, você vai lá e você segue a vida inteira, o dia inteiro, chega à noite, você está cansado, você vai lá ver um videozinho, você quer ouvir uma musiquinha para descansar, você dorme um pouquinho mais tarde, fala, não, mas amanhã eu vou acordar cedo, eu vou pôr o despertador cada 5 minutos, daí eu vou acordar mais rápido, daí eu vou acordar de novo e eu vou levantar. Daí você vai lá e você dorme de novo e passa do horário. Você fica bravo, não, eu passei do horário de novo, não. Daí você perde toda a rotina e tal, o que você faz? Isso não vai te ajudar a acordar mais cedo. O que você tem que fazer é, um dia você acordar cedo. Você fala, olha, acordei cedo, que legal. Que bom, agora eu vou fazer um dia, aproveitar meu dia. E outro dia você vai lá e você não acorda. Você fala, tá bom, não acordei cedo, amanhã eu tento de novo. Você vai tentando. E um dia você vai lá e você acorda bem. Outro dia você vai lá e você acorda bem. Outro dia você não acorda, outro dia você acorda bem de novo. E conforme você for ganhando esse hábito, a tendência é que daqui a pouco já não vai ser mais um problema. Você está habituado a fazer aquilo. Você está acostumado a fazer aquilo. Então o processo é natural. E essa é a questão básica. Todo o processo tem que ser natural. Se você não faz um caminho natural, você está fazendo um caminho desumanizante. E esse é o ponto. A educação precisa ser humanizadora. Né? Então, a questão básica é, se você respeita onde você está, se você reconhece onde você está, você consegue se desenvolver. Isso pode levar muito tempo, mas essa é a ideia. A gente está aqui para isso. Né? A gente vai reencarnar, e essa é a ideia. Respeitar o nosso estado atual, ser sincero, e ser sincero quando a gente erra. Bom, errei. É isso aí. Né? Vamos seguir em frente, vamos tentar de novo. A Joana fala justamente isso. Se você errou, você não tem que ficar se sentindo culpado. Isso não ajuda ninguém. Né? O que vai ajudar é você falar, bom, é isso. Eu tenho que melhorar. Vamos tentar de novo. E segue em frente. Essa que é a ideia básica. Né? Então, só de ter uma estrutura triádica, a gente já tirou um monte de consequência. Outra consequência interessante, que ele fala justamente por causa dessa estrutura triádica, é que pode ser que nosso processo de desenvolvimento, está no Pentateuco, não vá acompanhar do planeta. Pode ser que o planeta vai se desenvolver, a gente não vai acompanhar e não tem problema nenhum. E olha que interessante. A premissa básica é, se o planeta se desenvolver, a gente ficar para trás, o que a gente costuma chamar de estagnação no espiritismo, a gente vai para outro planeta. Deu uma informação que eu não sabia, que é muito interessante, é que você deixa o perispírito para trás. Quando você vai para outro lugar, você deixa o perispírito para trás. Olha que louco, olha as implicações que isso traz, porque todas as funções psicossomáticas, elas estão no perispírito. Né? A gente pode entrar num debate mais profundo aí, mas, todos os envoltórios, o mana-macoxo, o prana-macoxo, tudo tá, não, o que está no perispírito, o que está no espírito? Tem que definir isso primeiro. Né? Essa questão é muito pormenorizada. Mas a questão interessante aqui, quando você vai para lá, toda aquela carga emocional, isso é certeza, toda aquela carga emocional, ela fica para trás. Então, se você ficar teoricamente estagnado, você já vai se desenvolver. Porque na prática, o mecanismo, né, de desenvolvimento, ele é extremamente perfeito. Ele vai falar, bom, você não quer desenvolver? Você não está tentando se desenvolver? Bom, então a gente vai te colocar uma mulher que você gosta muito, um cara que você gosta muito, para você tentar cuidar dele, você vai desenvolver uma afetividade por ele, você vai se desenvolver. Ah, você vai ser um mafioso, vai matar 20 pessoas por dia, vai lá, você vai amar seu filho, você vai se desenvolver. Ah, você vai tentar não fazer, você vai se isolar na montanha e comer só os bichos da floresta e viver lá isolado da natureza, você vai ficar lá para você não ter que se desenvolver. Você vai se desenvolver, filho. Você vai ter uma experiência básica, você vai bater o pé na pedra, você vai falar, nossa, socorro, o que eu faço e tal. Você vai ter que se virar e você vai se desenvolver. Né? O mecanismo não deixa você ficar parado. Até quando você fica parado e você vai para outro planeta, você se desenvolve, porque você perde aquela bagagem emocional e você vai ter outras relações afetivas ali no lugar. Então, toda a estrutura é macro-serial. E a gente precisa encarar desse jeito. A gente precisa reconhecer que o processo é longo e que o processo sendo longo, ele é humanizante. Né? Se a gente vê uma pessoa, a gente às vezes tem alguns relacionamentos na nossa vida que são bem difíceis de lidar. Você fala, nossa, olha lá, sou espírita, passei 40 anos com aquela pessoa, na minha família lá, sempre tendo problema, não resolveu até agora, e agora? Vou morrer com um negócio lá, e aí? Não fiz o negócio que eu tinha que fazer, será? O que vai ser agora? Vai outro karma, vou ter que encarar de novo com aquela pessoa? Não! Né? A ideia básica é, e daí que não deu certo? Você vai se desenvolver, você vai continuar tendo essas relações, pode ser que vocês não cruzem de novo tão cedo, depois quando vocês cruzarem, vocês dois se desenvolveram. Né? A ideia básica é que a gente vai continuar progredindo, independente da nossa consciência de que a gente está progredindo ou não. Né? Um animal, ele não sabe que ele está progredindo, mas ele está progredindo. Até que ele chega a um ponto que ele fala, nossa, eu virei um indivíduo, olha só. Agora eu tenho que ter uma decisão ética ou não ética.
e daí ele começa a desenvolver essa camada digamos, de informação que antes ele não considerava. Né? Outra consequência básica é justamente essa de que, como o desenvolvimento ele é longo e ele é lento, ele tem que ser tomado em todas as suas áreas. Pode ser que a gente seja muito bom em uma área e não tão bem em outra. E isso é natural também, né? Como a gente não consegue avaliar todos os fatores do processo, pode ser que tenha uma bagagem perispiritual, pode ser que tenha alguma trava kármica, pode ser que seja alguma área que você não precisa trabalhar, pode ser que seja um músico fantástico, mas dessa vez você não veio para isso. Né? Então, quer dizer, nada é determinista. Nada é tão duro que você não pode falar, bom, eu quero fazer isso. Não, você não pode, você não vai poder fazer. Não, isso não existe. Você pode sempre ter livre-arbítrio. E o plano não é um plano. O plano são mais de 50 mil planos. Então você vem para uma coisa, mas tem mais 20 mil engatilhados na cabeça. Bom, se ele não quiser isso, vai para aquela. Se não quiser isso, vai para aquela. Não é à toa que você é um guia, que está acompanhando você no caminho todo. Porque se você mudar de rota, ele vai estar lá, ele vai saber quais são as possíveis rotas que você vai tomar. Isso vai te ajudar a caminhar por esse processo também. Então, a ideia básica é que, embora não seja determinista, tem uma pleiade, uma miríade de opções que já foram ponderadas e que você vai ter uma bagagem e uma sustentação espiritual para seguir aquele caminho de uma forma que vá ser produtiva para o seu desenvolvimento. Né? Por mais errada que seja uma decisão que a gente tenha tomado, muito provavelmente ela levou a algum desenvolvimento. Né? Pode ser que a gente não perceba, pode ser que a gente não tenha entendido o que aquela mensagem, o que aquela experiência podia ter ensinado pra gente, mas a gente vai chegar em algum momento e vai se desenvolver a partir da nossa bagagem anterior. Né? Então, acho que eu falei bastante. Vou deixar aberto para pergunta agora. Né? Alguns conceitos que eu falei então para revisar foram alma-grupo, psiquismo diretor, o monismo, né? A ideia triádica de corpo, então homo somáticos, homo reencarnante, a ideia de microsérie e macrosérie. Microsérie é uma vida, macrosérie são todas as vidas que a gente vai ter enquanto homem, para o Ney Lobo, né? Enquanto o espírito formado, individualizado. Bom, e acho que essas são as questões, os conceitos mais chave da conversa. Quem quiser fazer qualquer pergunta agora está aberto. Né? Se vocês quiserem fazer pergunta também. Pergunta. Espera aí que está anotado aqui. Falei. Nesse processo, né, da macrosérie, e entendendo a macrosérie como um processo de desenvolvimento monista, né? Uhum. Como é que a gente pode entender, então, a importância dessa relação do corpo, do perispírito, né, e do espírito, né? O esquema triádico que você colocou do Ney Lobo, né? Quer dizer, qual é que é a importância desse entendimento do monismo para eu fazer uma macrosérie monista no desenvolvimento triásico, né? Legal. Então, eu acho que é muito próximo da yoga, né? Porque ele vai, o Ramatiz vai apresentar a diferença entre envoltório e corpo, se eu não me engano, não é no... Elucidações? É no Elucidações da Lei, isso mesmo. Nas Elucidações da Lei ele vai apresentar a diferença entre envoltório e corpo, né? E na tradição vedântica, na tradição védica, melhor, né? Essa pormenorização é muito precisa, né? Mana Maya Kosha, Gnana Maya Kosha, Ananda Maya Kosha e tal. E no Espiritismo a gente não tem uma explicitação muito clara de qual que é a divisão entre esses envoltórios, né? Mas a questão básica que aparece é justamente que, bom, tendo ou não essa explicitação, tem uma divisão mais ou menos intuitiva, de que, bom, emocional está no perispírito, né? Cognitivo, lógico, provavelmente está no espírito. Se não for o cognitivo lógico do Gnana Maya Kosha, é do Ananda Maya Kosha, né? Provavelmente um dos dois, se não for os dois, se for só um. Né? E a questão básica é que toda a estrutura triádica, ela é, ao mesmo tempo que uma coisa que é separada em duas categorias, que é o homo somático e o homo reencarnante. O homo somático, o homem, o corpo, ele carrega ele é plasmado pelo psiquismo e ele carrega uma estrutura mesológica. O que significa isso? E o Ney Lobo ele pormenoriza muito bem essa questão. Né? Que a gente tem uma bagagem genealógica. Né? Uma bagagem... Como é que fala isso? Agora esqueci a palavra. Quando é DNA, né? Genética. Genética, perfeito. Uma bagagem genética. E o próprio Ramatiz explicita isso também no Peregrino da Alvorada, né? Quando ele fala que Jesus tinha que nascer na família do Davi,
por José e Maria, porque aquele corpo não tinha nenhuma coisa, não ia levar nenhum impedimento para a missão dele. Quer dizer, dependendo da nossa bagagem kármica, a gente tem que ser exposto a determinados problemas para a gente conseguir desenvolver. Dependendo não, aquilo vai ser negativo para nossa missão, nossa experiência naquela encarnação. Então, essa é um casamento, né, entre o que a gente vai ser, como o que a gente precisa ser e o que a gente pode ser a partir daquela estrutura mesológica. Mesológica seria a união entre genética e a estrutura cultural. Né? Então a gente vai ser exposto àquela cultura tem uma bagagem, tem alguns valores, né, coletivos, e ao mesmo tempo o Ney Lobo também fala que a gente é um produto de cultura, tanto atual quanto da cultura da outra encarnação. Então ele chama isso de interculturalização, alguma coisa assim, esqueci a palavra agora. Que é, bom, você carrega uma bagagem cultural da sua outra vida e unifica ela com a que você está vivendo agora. Então, na prática, estou colocando todas as peças da mesa para depois juntar. Que a gente tem um corpo que tem estrutura mesológica, que determina e é determinado ao mesmo tempo pelo perispírito. E tem o perispírito, que tem toda a bagagem emocional, que potencialmente tem a bagagem cognitiva lógica também, dependendo da divisão que a gente faz dos envoltórios, né? E tem o espírito, que pode ser tomado como Ananda Mahakoxa, dependendo, pode até ser tomado como um ser que não é individual, mas já entra numa abordagem muito específica, que muito provavelmente o próprio Pentateuco não concordaria, porque o Pentateuco ele explicita a individualidade do espírito enquanto em evolução, né? Então, na prática, a gente tem essas três estruturas, esses três corpos. Então, se a gente for abordar dessa perspectiva monista, a questão básica que aparece é o corpo ele influencia o perispírito tanto quanto o perispírito influencia o corpo. Então, se a gente for, por exemplo, fazer uma atividade musical, é muito fácil pensar isso do ponto de vista musical, porque um músico, tudo bem, ele precisa de uma bagagem mental, ele precisa saber alguns conceitos, ele precisa saber algumas representações mentais que a gente falaria na cognição musical, mas se ele não estiver cuidando do corpo dele, ele vai ser um péssimo músico. E nada pode contra-argumentar isso. Você vai falar, bom, ele sabe tudo de teoria, mas ele não tá... o braço dele não está respondendo. Só isso. Como é que ele vai tocar, então? A questão básica é essa. Então, ele precisa ter um desenvolvimento integral. Né? Um bom músico precisa ser uma pessoa que tem um desenvolvimento cognitivo-motor muito bom, psicomotor, né? Ele precisa ter um desenvolvimento sensível muito bom, e aí a gente está falando de perispírito, porque ele precisa avaliar aquelas informações. Quer dizer, se um músico não tocar um acorde, ele sente uma emoção com aquele acorde, ele não percebe o que aquele acorde está falando, ele já não está tendo um desenvolvimento muito bom ali desse outro ator, parecia que eu falei trator, né? Esse outro ator da cognição, que é justamente essa valoração subjetiva ali de fatores emocionais. Se ele não tiver com esses dois fatores em mão, aí o terceiro não vai adiantar nada, que é a cognição, a lógica. Se a gente parte da perspectiva de monismo, de uma cognição monista, como a do Steiner, essas três coisas vão se relacionar para criar a representação mental, que é o que na cognição geral mais positivista que a gente tem hoje, por exemplo, de um Sloboda, de um Schaffen, é justamente o carro-chefe, é a base da expertise. Então, quer dizer, a gente desenvolve uma representação mental a partir de uma perspectiva monista steineriana, a partir da correlação entre sensibilidade, e aí a gente está incluindo tanto perspectiva corporal, como as nossas percepções sensoriais, a nossa percepção sonora, a nossa percepção pictória, a nossa percepção tátil, com as nossas percepções emocionais, porque o Steiner classifica a emoção e volição como coisas passivas, olha que interessante. E daí, associar isso aos conceitos. Então, entra ali a volição, né? Aquela coisa que a gente chamaria no ramatismo, como dentro do senso vibratório, que é a vontade divina. A vontade divina está expressa e representada na nossa própria volição, na nossa própria vontade cognitiva ali, que a gente captaria, né, no Ananda Mahakoxa. Então, entra no espírito, com certeza. Então, na prática, é que esses dois vão se relacionar e vão formar ali a representação mental, que é a base de toda atividade que a gente faz, seja numa conversa, quando a gente fala de linguagem, a linguagem é uma representação mental, dependendo de a palavra, ela tem um significado pra gente porque ela é uma representação mental que a gente construiu, a música também. Então, tô falando de cognição para falar que na prática, dá um exemplo dentro da música, né? Se a gente não entender que todas as coisas estão intrinsecamente relacionadas, o corpo, a mente, né? E talvez o espírito, se a gente separar o espírito da mente. Essas três coisas, elas são atores que estão conversando. Se a gente isola uma das três, né, as três não vão... Todo o resto cai para trás. Né? O Steiner fala que
um cara muito teórico que não tem sensibilidade é um cara estéril. Um cara muito sensível que não tem intelectualidade é um cara estéril também, né? Ele inclusive fala que você desenvolve um timbre, né? Um timbre agora esqueci a palavra que ele usa, mas quando ele vai falar de um tipo de pessoa que fala sobre conhecimento, ele tem um timbre de falar, ele tem um jeito de falar muito característico dele quando ele associa essas coisas, né? O Ramatiz fala, quando ele descreve a Maria no Sublime Peregrino, né, que ela era um espírito com desenvolvimento de sensibilidade angelical, né? Ela tinha um desenvolvimento sensível em alto nível, tanto que ela podia receber Jesus e ela ia estar ajudando ele na missão dele, mas ela não tinha um desenvolvimento intelectual angelical. Então ela precisava trabalhar isso ainda para chegar a ser um espírito angelical de fato. Quer dizer, você tem graduações em várias áreas e você precisa trabalhar todas. Se você trabalha só uma, você não vai se desenvolver a passar de um estágio para outro. Uma cognição monista leva todos em consideração. E todos os três atores, o corpo, o perispírito e o espírito, eles estão sempre relacionados. Você tem que tratar bem o corpo, você tem que respeitar o perispírito, você tem que respeitar o seu espírito, você tem que encarar cada um desses atores como coisas em si mesmas, talvez não, mas como coisas em si mesmas que você tem que valorizar. Você tem que fazer puja, você vai ter que pensar que você tem uma cognição ali por trás. Talvez você não consiga meditar naquele dia porque você está meio ansioso, e ansiedade é natural. A Joana fala que alguma ansiedade sempre vai ter. Ah, mas eu estou ansioso demais, estou ansioso todo dia. Aí tudo bem, você está começando a entrar numa neurose, mas tem alguma ansiedade que é natural. Então você tem que respeitar que você é um homem que vive, você não é um processo. Né? Às vezes a gente entra naquela retórica védica e tem o Erich Fromm fala isso muito bem. A retórica védica ela vem de uma lógica paradoxal, né? Que dentro da nossa linha de desenvolvimento filosófico seria, de acordo com Erich Fromm, paralela à lógica do Heráclito, né? Em oposição à lógica do Platão, do Aristóteles, que ele disse que seria uma lógica não paradoxal. Então, a lógica paradoxal, ela às vezes leva a algumas afirmações que se a gente não entender que ela é paradoxal, a gente vai ficar numa neura muito louca, cara. A gente vai falar, pô, é isso, o corpo não é nada, tudo é maia, então tudo não importa, o que importa é lá, o que importa é depois. Daí a gente já começa. Daí a gente começa a desvalorizar o corpo, começa a desvalorizar o nosso processo. A gente fala, não, tem que sair do mundo, não tem que fazer nada. E o Espiritismo fala, não, cara, você tem que ir lá, entrar no meio do pessoal e se relacionar, porque é a partir do social que você vai se desenvolver. Se você não tiver o social, você não vai se desenvolver. O Ney Lobo vai falar justamente isso, que dentro da pedagogia espírita e educação é essencial que a partir do social a gente desenvolva a nossa moralidade. Né? Acho que não sei se eu viajei demais, se eu respondi a pergunta. Vai embora, você não sabe nem o que você está falando. Ele foi para a teoria que ele está estudando agora também, e voltou e tudo, mas tudo bem. Bom, acho que então é isso, né? Volta para o social. Acho que a conclusão lógica é que uma abordagem espírita ela precisa levar os três fatores em consideração, encarar tudo com uma importância igual e tomar todas as possíveis linhas de abordagem de desenvolvimento espiritual como coisas válidas. Tanto a cognição musical, que é empírica, é válida, quanto uma abordagem védica com lógica paradoxal é válida. As duas coisas são complementares. A gente vai ver numa teoria cognitiva do flow, por exemplo, que é empírica, mas é fenomenológica, que você tem um diálogo ali entre essa tradição cultural mais oriental e essa tradição, digamos, intelectualizada ocidental. Né? A questão básica é que as duas coisas chegaram em níveis muito altos de desenvolvimento lógico, o Erich Fromm vai falar justamente isso, que as duas são positivas, elas estão num nível igual de desenvolvimento, mas elas levam a conclusões e digamos, momentos de compreensão de alguma coisa diferentes. E a gente só vai chegar num ponto mais elevado e a partir da junção das duas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o Ramatiz também fala que cognição e a nossa concepção monista não é perfeita. O monismo ele é a melhor resposta que a gente tem, porque a nossa cognição até agora está nesse ponto. Nossa cognição é limitada, então qualquer conceito, qualquer teoria, qualquer compreensão da realidade também vai ser limitada. Né? Então, bom, acho que eu respondi a pergunta. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Sim. Bom, alguma pergunta mais, pessoal? Vamos lá bater um papo, falar um pouquinho mais dessas coisas, tudo. Esse assunto é bem vasto. Opa, quem quer dizer? Quem quer falar? Eu, pode ser? Oi, Selma. Pode sim, estou adicionando você aqui. Aí. Essa coisa do dissenso vibratório que você falou, todos nós que estamos encarnados aqui passamos por esse processo do dissenso vibratório?
Teoricamente, sim. De acordo com a descrição do Ramatiz, essa é a primeira etapa do processo de evolução. Então, teoricamente, todo mundo passou por esse processo e passou através da manifestação, se não digamos, de Deus, né? Não como um ser antropomorfizado, mas através da atuação de arcanjo e anjo. E ele fala, inclusive, no Evangelho do Cosmos, que a nomenclatura de Deva maior e Deva menor, para nossa abordagem ocidental, seria equivalente aos anjos e os arcanjos. Então, Deva maior seria arcanjo, Deva menor seria anjo. Bom, não sei até que ponto isso cai dentro de algumas teorias, né? Mas a questão básica é que eles exercem esse dissenso vibratório também, né? Eles vão atuar nesse processo e a gente vai ser criado a partir disso. A gente pode tomar, por exemplo, o logos planetário, o logos solar, como dois atores desse dissenso vibratório, né? Quando a gente entende que a gente se desenvolveu no planeta sob o comando do logos planetário, a gente está já, Deus atuou no dissenso vibratório no planeta, até chegar no nosso estágio mais básico para se desenvolver nesse estágio que a gente está hoje, né? Uhum. Ok. Obrigada. Imagina, eu agradeço. Qualquer pergunta a mais, gente, só falar e a gente vai conversando. Alguém quer falar? Se ninguém quiser falar, pode fazer pergunta pela mensagem também. Oi? Acho que dá para entrar no que a Mara está falando ali, que a gente leva a bagagem cultural. Isso é muito Sim. interessante Isso é legal mesmo, E o Ney Lobo, ele chega num ponto interessantíssimo, porque a gente pensa, claro, leva minha bagagem cultural, né? Aí você vai ter os dois aqui, eles adoram coisa da Índia. Você fala, nunca encarnaram na Índia. Claro que eles encarnaram na Índia e fizeram um monte de processo lá, né? Só que o Ney Lobo, ele fala, inclusive, que esse diálogo intercultural da nossa vida passada com a nossa vida atual, ele determina o processo dessa encarnação. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer nessa nossa vida, se a gente veio de outra cultura, né? A gente não necessariamente veio de outra cultura, a gente vai ter que fazer esse diálogo para se aclimatar, vamos dizer assim, a essa cultura, né? Tem um exemplo que, se eu não me engano, o Ercílio Mais dá no Seduções da Além, de um menino que nasceu e quando a mãe tava para nascer e quando a mãe foi ter ele, ela queria comer uma uva e ela dava todo tipo de uva, todo tipo de uva, daí até que procuraram uma uva japonesa ou tailandesa, agora não lembro qual que era a uva, e deram para ela, daí ela ficou feliz, daí o filho nasceu depois indo com cara de asiático, assim, indo-chinês. E daí fala, nossa, mas como assim? Parece que tá correlacionado, e tá correlacionado, de acordo com o Ercílio Mais, né? Que é justamente essa lógica, né? A gente traz uma bagagem perispiritual que vai vamos dizer assim, se manifestar através de percepções emocionais, porque não é que nem o próprio Clécio falou na última palestra, não é uma coisa concreta, não é um conceito abstrato que a gente vai resgatar. A gente vai resgatar uma percepção emocional. Quer dizer, ela vai se exercer através da nossa volição, através da nossa sensação emocional, e daí, conforme a gente for tendo experiências nessa vida, a gente pode fazer conexões, porque para o Steiner, a intuição é a ponte entre a nossa percepção sensorial e a percepção conceitual. Então, quer dizer, o Ney Lobo vai falar que a intuição é uma das coisas que o perispírito carrega e é um mecanismo que ele vai usar para poder fazer esse resgate de memória, né? Que não é uma memória concreta, mas essa memória emocional. Daí, quando você está nesse estágio, que você já tem alguma experiência nessa vida, você pode chegar numa coisa que não tinha chegado antes, nessa vida, às vezes a intuição vem e coloca, olha aqui, ó, isso que você está pensando é isso aqui. Pode ser tanto uma coisa intrínseca de você ter uma intuição de você mesmo, de memórias passadas, ou pode ser uma coisa de mentor. O mentor fala, faz isso. Né? Quantas vezes não teve problema aqui no som e fala, faz aquilo, tá bom, faço. E resolve o problema. Então, pode ser os dois caminhos, né? E o Ney Lobo, inclusive, ele fala de 14 caminhos. O que é uma coisa... Fala, quê? Como assim 14 caminhos? Ele fala que um dos caminhos é o contato que a gente tem com o sensorial. Então, ler um livro, ver uma aula, ver alguma coisa, conversar com alguém vivo, tudo isso é um caminho. Tem mais 13. Ele fala, oi? Como assim tem mais 13 caminhos? Eu aprendo com mais 13 caminhos? Então, tem um monte de informação interessantíssima esse negócio do Ney Lobo. Qualquer pergunta, pessoal? Tem mais 13, agora não lembro se era 14 ou se era 12. Se eu não me engano, era 14, né? Pode ser que sejam 12. Mas é bastante ainda.
Se alguém não tiver mais perguntas, a gente pode encerrar também. Mas se quem quiser fazer pergunta, só falar. Acho que a gente fecha então, né? Tranquilo? É. Acho que era legal só você relembrar os livros, né, que você citou. Ah, sim. Os livros que Bom, você... o Ney Lobo tem 5 livros, 5 volumes, mas eu citei tudo só do primeiro. Então, só esse aqui já dá um monte de coisa para conversar. O Ney Lobo é um. O Steiner, cognição monista, você vai ver no Filosofia da Liberdade do Steiner. É o Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Da antroposofia. Isso, da Escola antroposofia, Escola Waldorf e tal, né? Fundador da Escola Waldorf, mais ou menos. A Escola Waldorf, ela foi fundada por um grupo de professores que foram ensinados pelo Steiner, né? O Steiner fez um curso, e daí ele fundamentou ali a lógica da Escola Waldorf. Enfim, ele é o idealizador da Escola Waldorf. Tem Filosofia da Liberdade, que é o livro que ele fala de cognição. Tem um monte de livro interessantíssimo disso. Tem uma biblioteca só do Steiner, né? Eu falei da Joana de Ângeles. Se eu não me engano, o que eu citei tá no Homem Integral. Não tenho certeza agora. Se é o Homem Integral ou se é o Jesus e Atualidade. Mas acho que é o Homem Integral. Daí eu falei, o que mais que eu falei? Eu falei do Evangelho à Luz do Cosmo, que a gente Eric vai... Fromm também? Eric Fromm, que é o do Eric Fromm foi o Arte de Amar. O Evangelho à Luz do Cosmo, do Ramatiz. Eu falei do Evangelho do Cosmo, Elucidações da Lei e do Sublime Peregrino. O Sublime Peregrino, onde ele fala de Jesus, da história de Jesus e de algumas questões relacionadas a Jesus que ainda não foram abordadas dentro da doutrina espírita. Ele queria fazer um livro, ele fala lá que não fosse um livro teoricamente biográfico, mas que tratasse das questões que ainda não foram abordadas. Então ele fala de um monte de coisa interessantíssima sobre Jesus, sobre a dinâmica em volta do reencarne de Jesus, da missão de Jesus. Super bonito esse livro. E acho que é legal explicar o que é o Pentateuco, nem sei se todo mundo O sabe. Pentateuco são os 5 livros básicos da doutrina. Então, é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a Gênese e o Céu e Inferno, isso. Então, 5 livros básicos do Espiritismo. Essas questões todas da estrutura do ser, ele passa no livro dos Espíritos, eu acho que ele passa pelo Evangelho, ele passa pela Gênese. Agora eu não lembro se ele usa a questão de outros livros ou não, mas eu sei que ele faz uma abordagem dos 5. Então ele pode ter passado por algum dos 5 nessas respostas. Se eu não me engano, a Gênesis especificamente na hora que ele fala da transição planetária e da perca, entre aspas, do perispírito, né, quando ele fica no outro espírito. Então, Ele que você está falando é o Ney Lobo. é o Ney Lobo, é o Ney Lobo. Nos livros do Ney Lobo, que é a Isso. base. Que é a Filosofia Espírita da Educação. Daí, os outros livros do Ramatiz são o Evangelho do Cosmo, que vai ser estudado agora, mas é fechado para trabalhador, né? Na terça-feira, nas vibrações. Mas que é um livro, assim, fantástico, aconselho também, todo mundo vê. Ele fala, além de algumas questões da evolução da estrutura antes do homem, também da evolução do homem, ele fala das parábolas de Jesus. Então é super, super interessante. E daí no outro, Elucidações da Lei, é um livro geral, assim, que fala de um monte de coisa muito legal. Eu acho que para começar, se fosse pegar um livro do Ramatiz para começar, Elucidações da Lei é fantástico. Fizeram uma pergunta aqui. João, a herança espiritual é latente? Ou seja, está em você ou você tem que descobrir trabalhando isso? Bom, eu acho que é as duas coisas, né? Ela é latente, ela está em você e você tem que trabalhar para ela sair, digamos, de um estado dormente, né? Claro que acho que cai justamente naquela questão básica da intuição. Você tem uma bagagem emocional, você tem uma bagagem que pode se manifestar através de intuição, mas você não vai, por exemplo, se você... Vamos supor que você é um ótimo músico. Né? Você foi um ótimo músico, foi um cara que revolucionou determinada estética musical e morreu. Você vai lá e vai reencarnar, você não vai sair tocando. Quando eu reencarnar, ele vai ser aquele japonês que vai tocar com 5 anos de idade. Talvez. Mas perceba, isso é uma questão muito complicada, porque na prática, pode ser que aquilo não seja positivo. Pode ser que com 5 anos de idade ele não vai ter estrutura mental para continuar tocando a vida inteira. Pode ser que aquilo seja prejudicial para a missão dele na música. Então, por isso é que ele tem que voltar no processo todo, que é o normal. Né? Ele vai ter que repassar por todo o processo, mas ele vai ter uma memória emocional da música, ele vai ter uma memória intuitiva da música, quando ele for lá desenvolver as estruturas mentais, reaprender todos os conceitos a partir da cultura que ele está inserido agora, ele vai ter uma outra expressão individual da música. E aí, daí você vê até os alunos que batem no piano, tá tudo errado, o que está acontecendo? O cara fica bravo, porque ele sabe que ele, de algum nível, ele sabe que ele deveria estar conseguindo fazer isso aqui, mas ele não consegue mais. Porque o corpo tem que ser trabalhado, o corpo tem que se desenvolver, né? Então, tá latente. A pessoa deveria conseguir, talvez, se a gente depender da abordagem, né? Mas
ela vai conseguir através do trabalho, através da prática, através do desenvolvimento, através do estudo, através daquela coisa paulatina, né? Lento, é progressivo, é constante, né? Então, esse desenvolvimento precisa ser trabalhado também. Está em você, é potencial, você sempre vai ser potencialmente Deus, você sempre vai conseguir expressar a divindade em você mesmo, mas você precisa trabalhar para poder ter a maturidade de expressá-la do melhor jeito que você pode, dentro do estágio evolutivo que você está agora, né? Um animal é perfeito quando ele vai lá e mata outro animal, porque ele está expressando a divindade nele naquele estágio, né? A gente tem um outro tipo de desenvolvimento nesse estágio atual que a gente precisa expressar. E cada um tem uma missão específica, cada um tem uma dinâmica específica, uma abordagem específica, uma maturidade em determinada área, uma imaturidade em outra, né? Então essas dinâmicas elas vão se relacionando para formar a nossa estrutura espiritual atual, né? Acho que eu respondi a pergunta. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Acho que a gente já pode fechar em 9h20. Já passou do horário. Só porque eu tô falando, deu 40 minutos certinho, não vai passar do horário. Passou do horário. Então, beleza. Então, acho que eu falei de todos os livros. O Erich Fromm, cara, o Erich Fromm Se você não quiser ler sobre essa palestra, lê o Erich Fromm de qualquer jeito. O Erich Fromm ele fala sobre, o livro é A Arte de Amar. Ele vai falar sobre amor. E ele vai passar em determinado momento quase como uma nota de rodapé sobre amor a Deus. Nossa, isso aqui podia ser um mestrado, só esse tópico dentro do capítulo, né? O Erich Fromm é fantástico. Então, legal. Acho que eu falei tudo. Vou passar aqui para a gente fazer o encerramento. Mais uma pergunta. João, e se você tem a herança espiritual, mas o seu físico não suporta ter essa experiência? Bom, acho que é um problema lógico aí. Porque se você tem alguma bagagem espiritual, essa bagagem espiritual ela pode te potencializar, ela pode te não se manifestar, dependendo da sua... pensa assim, vamos pensar que eu tenho karma, certo? Eu tive um karma muito complicado. E tem muita gente que está lá e do outro lado, digamos assim, que não gosta de mim, certo? Então, se eu for entrar nessa carga energética, isso vai ser deletério, isso vai ser ruim para o meu desenvolvimento. Então, eu vou lá e eu vou ter mecanismos mentais para fazer eu evitar aquela área, para fazer eu tentar me desenvolver de outro jeito, em outros lugares. Então, quer dizer, a questão básica não é que o meu corpo não consegue, é que a minha estrutura física ela foi deliberadamente escolhida para ela ser desse jeito, para eu ter que experienciar a vida desse jeito. É uma coisa interessante, que tanto a Joana, quanto o Ney Lobo, quanto o Pentateuco falam, é que você escolheu. Né? Nada foi extrínseco. Nada é externo. Você teve a decisão de fazer a vida desse jeito. Né? Se não foi uma decisão, por exemplo, eu bati o carro, pode ser que você perdeu uma perna, sei lá, no carro. Né? Se isso não foi uma deliberação primária, foi uma secundária. Né? Se eu não conseguir ter feito tal coisa, tal momento, eu quero que isso aconteça comigo para eu poder matar esse karma, para eu poder me desenvolver desse jeito ou daquele. Então, você tem uma deliberação nas coisas. E talvez, quando não for deliberado, é uma coisa que a sua estrutura, a sua equipe espiritual organiza como isso aqui vai ser positivo para ele de algum jeito. Né? Lembra, se um mafioso consegue se desenvolver, imagina a gente, né? Que não tem uma vida tão extrema assim, que é ótima ou horrível. Né? É uma vida mediana, geralmente. Né? O Ney Lobo chamaria isso de estágio neutro, né? De ética. A gente não é nem santo, nem demônio. A gente é uma pessoa normal, que tem coisas boas aqui, coisas ruins ali, né? Isso é natural. E a gente precisa respeitar esse estágio para poder conseguir se desenvolver nele. Então, quer dizer, a ideia básica é que a gente não está limitado pela nossa fisicalidade. A gente consegue desenvolver ela até o momento que ela for útil para a gente. Se não for útil, então a gente vai fazer outras coisas. Né? Mas a gente precisa respeitar e cuidar bem do corpo. Lembra aquela coisa, não vai jogar o corpo para fora e falar, não, meu corpo não me ajuda, eu também não ajudo ele. Né? Daí a gente começa a cair no mesmo problema dualista, de bom, então já que não vai, não vai. Né? Não vai. Tem uma aluna que eu adoro, né? Que ela teve um AVC. E ela teve... A mão dela, ela tem dificuldade de movimentar e tal, mas ela estuda piano, cara. E ela toca com a mão esquerda, ela tá tocando agora com as duas mãos com a mão esquerda. Fala, meu Deus, velho. Tá vendo? Não tem limitação. Se você tem algum problema, você consegue trabalhar ele, você reconhece que você consegue trabalhar ele, você vai lá e trabalha ele, bom, aí você chegou num ponto fantástico, né? Que você está se desenvolvendo apesar de todas as coisas que falam, você não vai conseguir. Não, você vai lá e consegue.
Mas às vezes não, às vezes é uma questão de que você tem um problema que não é solucionável. Às vezes você não consegue resolver aquele problema te impede de fazer tal coisa. Muito provavelmente isso foi deliberado. Muito provavelmente isso é intencional. Se não foi deliberação sua, é deliberação da equipe. Né? Então, muito provavelmente isso aí é positivo. A gente tem que lembrar sempre que tudo é positivo. Né? Tem aquela historinha do a gente nunca sabe, né? Que é muito legal. Tem o cara lá, ele vai lá e daí ele... Agora eu não lembro da história. Você lembra da história? Do cavalo. É, do cavalo. Conta a história pra eles. É a historinha história oriental, né? Que o cara tinha uma fazenda e cuidava de cavalos. E aí o filho mais velho, imagina, por oriental, o filho mais velho é tudo, assim, né? E aí o filho mais velho tá montado no cavalo e eles estão tentando domar o cavalo dá um coice lá, ele cai e sofre um acidente. Fratura fêmur, assim, super grave. Aí o vizinho vem e fala, nossa, vizinho, que azar, né? Seu filho caiu do cavalo. Ele falou, a gente nunca sabe. Aí, dali a pouco, é noticiado que teve uma guerra. Aí, eu estou encurtando a história, para ser mais rapidinho. Né? Aí teve uma guerra, e aí vão chamar todos os jovens, e aí esse filho que estava com a perna quebrada não vai na guerra, porque estava com a perna ali, ele não vai na guerra. Daí o vizinho vem, nossa, que sorte, hein? Eu falei, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe se aquilo é totalmente para o bem ou para o mal, né? Mas tem outras historinhas, né, refletindo essa coisa do tudo é positivo, mas é só para dar um exemplo também, assim, que a gente tem que confiar também um pouco na condução divina, apesar das aparências serem complicadas, né? E apesar de, às vezes, parecer estar saindo totalmente do script lá, né, que talvez espiritualmente tenha que ter feito, mas o plano espiritual vai dar um jeito de organizar a vida e aquilo voltar para o trilho que tem que voltar, né? Vou dar um exemplo rapidinho do que aconteceu, bem rapidinho, do que aconteceu com o João, né? O João, quando eu estava grávida do João, minha mãe já falava, ele é da música, ele tem compromisso na música, ele veio para fazer as coisas da música, né? Aí nasce João. Quando o João tem 6 meses, mais ou menos, ele estava na cadeirinha de papá, que eu deixava... O Marcelo trabalhava o dia inteiro, só ficava eu e ele, colocava ele na cadeirinha de papá na cozinha, ia lavar a louça. Aí a gente morava em Curitiba. Em Curitiba tem a rádio educativa, que na hora do almoço fica tocando só músicas clássicas, tal. Eu ficava lavando louça ali, deixava a rádio. Aí teve um dia que eu olhei para ele, assim, o João nunca tinha visto um piano. Porque ele nasceu, a gente foi para lá, ele ficou na minha casa, ele nunca tinha visto um piano. Ele está na cadeirinha de papá, assim, com o olhinho longe, viajando, e as mãozinhas dele, os dedinhos dele, assim, na cadeirinha de papá, como se estivesse tocando um piano. Aí que eu fui prestar atenção na música, era uma música de piano. Tudo bem, né? A gente entende, né? A gente tem essa bagagem espírita, a gente entende. E aí a vida foi indo, o Marcelo... Né, também com todo o mapa dele, não, temos que investir na música para ele, a questão é da música, põe conservatório, tananã. Aí, quando o João vai escolher a faculdade, o que o João escolhe para fazer faculdade a primeira vez? Geografia. Escolheu fazer geografia, que ele passou no Instituto Federal lá em São Paulo para fazer geografia. A minha família inteira caiu de pau nele, porque ele estava no INPE, toda a equipe do INPE dele, ele fez técnico de meio ambiente também, né? Ele estava fazendo estágio no INPE, se deu muito bem lá, o pessoal do INPE incentivou ele. Ele foi fazer geografia, minha família inteira, como que ele não vai fazer música? A família é diferente aqui, né? A família, não só a gente, foi parte de mãe, de pai, de todos os lados. Como que já não vai fazer música? E eu mesmo falei para o Marcelo, mas como assim? Como? Aí, a coisa dele não era na música, né? Aí o Marcelo falou, calma, agora é hora dele vivenciar, ele tem que escolher, é ele que tem que escolher dentro dele, e eu não dou 3 meses para ele depois entender que o caminho dele é a música. Tá, meu coração estralhaçado, né, de mãe, levando ele, deixando ele lá no Instituto Federal em São Paulo, lá fazer música, e aí nessa faculdade... fazendo geografia, né? Aí nessa faculdade de geografia tinha um piano lá no auditório lá, e quase ninguém tocava esse piano, deram a chave do auditório para ele poder tocar o piano a hora que ele quisesse, ele ficou tocando piano, e lá ele encontrou a noiva dele, que estava aqui hoje cantando para a gente, a Samanta, que também, da louca da cabeça dela, quis fazer geografia, que, na verdade, também não era nada o caminho dela. Aí eles se encontraram, eles faziam... Aí ela cantava, ele tocava.
E aí ele foi se envolvendo, até que um dia teve uma crise louca, falou, pai, eu preciso conversar, mãe, eu preciso conversar. Eu acho que eu entendi que meu caminho não é geografia, não, é música mesmo. Ai, graças a Deus, entendeu? Aí saiu, foi fazer faculdade de música, de filosofia, e agora chegou no mestrado, que está ligando tudo isso, esses estudos aí, como a gente acha que talvez tivesse que ser mesmo, mas a vida sim, né? A vida real, é isso, né? Não é, é certinho, foi, fez, e chegou lá. Não é assim. Mas o plano espiritual vai dando um jeito ali, aqui, e às vezes tinha que acrescentar, que nem às vezes ele tinha que achar lá a Samanta lá, para continuar a estrada dele aqui. Então, é isso, né? Tem que confiar que, apesar de às vezes parecer estar meio fora, o plano espiritual tem algum intuito com aquilo, e está tendo uma guiança, e confiar que tem uma guiança maior, que é a que vai levando, né, para os rumos. Né? A gente sabe que não é um só, né, mas para os rumos que tem que levar. Bom, é isso aí. Falamos bastante. Né? Vamos para nossa vibração. Quiser fazer um fundinho musical? Tá bom. Bem? Quer fazer? Beleza. Não, só um Mauro Corrá, assim, que nem que tava. Eles vão compondo na hora aí. Muito bem. Então nós vamos nos conectando com essas equipes, com a energia da música, preparando nossas vibrações, nosso amor, para ser doada à espiritualidade, para ser levado primeiramente a todos os nomes colocados no nosso grupo, pedindo essas vibrações, todos os assistidos da casa, todos os trabalhadores, todos os nossos familiares, todos aqueles que estão sofrendo com a doença do Covid, que estão enfermos no hospital, nas UTIs, toda a equipe médica de saúde, toda a equipe de todos os hospitais envolvidos nessa batalha, todos os irmãos que estão sofrendo financeiramente com toda essa pandemia, os milhões e milhões de irmãos nossos que estão em extrema fome, todo o nosso irmão que está em desequilíbrio emocional, mental, espiritual. Vibramos por todo o nosso Brasil. Todo o planeta Terra. Plano espiritual, todo umbral, todos os hospitais de recolhimento, Vale dos Suicidas, e deixamos nosso melhor amor, nossa melhor vibração a ser levado ao plano espiritual, aos locais que eles acham mais necessitados nesse instante. Todos juntos fazemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Obrigado de novo, gente. Desejamos uma ótima semana a todos. Lembrando Boa noite. que vamos estar em conexão ainda nessa semana, né? Com as vibrações. Não estava mutado seu microfone. Ah, tá, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Obrigada. Muito bom, João. Obrigadão. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, maravilha. Deus abençoe essa cria de São José, que a podemos acompanhar desde pequenininho. Está no nosso grupo. Uma bênção. Deus abençoe muito. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigadão.